Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de História. Então, hoje nós temos como tema as origens da humanidade e os primeiros deslocamentos humanos. Então, nós vamos viajar lá para 300 mil anos, onde começou ali a origem da humanidade, né? Antes de nós termos esse poder de compra, ter essas casas, ter esses móveis, veículos, ruas, né? Já existia pessoas morando aqui na Terra. Muitos falam que essas pessoas, né, os historiadores, eles contam que essas pessoas eles moravam ali, como primeiros habitantes foram ali na África. E daí começaram ali o seu deslocamento para outros continentes. Então é isso que hoje nós vamos aprender e descobrir juntos, né? Então, essas pessoas eram um pouco diferentes de nós, né? Só que ao mesmo tempo elas tinham algumas semelhanças. Elas andavam sobre dois pés, utilizavam pedras para fabricar ferramentas, aprendiam observando a natureza, viviam em pequenos grupos chamados de bando. Então, eles não cultivavam o alimento, né, como nós hoje nós plantamos, nós compramos, nós ali compramos a carne no açougue, né, e eles não, eles caçavam os animais, eles pescavam, coletavam as frutas, mas ainda não tinham aprendido o plantio para cultivar. Então foi daí também que começou o deslocamento. Então, nós vamos entender mais um pouquinho lá para frente. Então, esse grupo, eles eram chamados de caçadores-coletores. Caçadores-coletores. Porque eles caçavam, eles pescavam e eles coletavam frutas, raízes. Então, por isso que eles eram chamados ali de caçadores-coletores. Então, ali caçavam, né, juntavam sementes, só que eles não plantavam ali, também não criavam animais para quando eles sentissem fome e ali abater. Então, quando assim, imagine aí, se você está aí na sua casa, acaba a comida da sua casa, não tem aonde você comprar, acabou do supermercado, do comércio, acabou a comida aí na sua cidade, o que é que você vai fazer? Você vai querer ir para outra cidade e comprar comida, né? Então foi exatamente assim que começou o deslocamento desse povo, porque quando acabavam os animais, os peixes, a água, eles mudavam para outro lugar onde eles achavam os frutos, os animais, a água, o peixe. Então eles viviam ali se deslocando. Não era um deslocamento ali que acabava em 3 meses, levava tempo ali para eles se deslocar para outro lugar. Então, como é que esse povo fazia para sobreviver, né? Imagine que você não tem fogão para você cozinhar, não tem um supermercado para você comprar, um açougue para você comprar um peixe, não tem. Aí o que que você vai fazer? É assim que eles faziam, né? Eles tinham que procurar maneiras ali para sobreviver. Então foi mais ou menos assim que começaram os primeiros seres humanos e assim que eles viviam. Esse período ele é chamado de Paleolítico. Então, esse período da origem da humanidade, os primeiros deslocamentos, é chamado de Paleolítico. Então, o que é paleolítico, professora? Então, o paleolítico ele significa a pedra antiga, né? Ali a pedra lascada, onde eles utilizavam a pedra ali para fazer ferramentas, para eles caçar, para eles cortarem. Eles utilizavam assim outras pedras para
polir, né, fazia umas pedras que dava até para cortar madeira para utilizar como ferramenta de caça. Então, eles utilizavam também ossos de animais que eles caçavam, eram animais grandes ali, que era para alimentar todo o seu bando, que era assim que eles eram chamados, né? Então eles também eram nômades, porque eles viviam ali, eles não tinham uma casa, não era uma casa de taipa, não era uma casa de madeira, muito menos uma casa de alvenaria. Eram cavernas que eles habitavam ali, eles moravam, mas ali não era um ponto fixo. Eles sempre mudavam, né? Como foi falado, que quando acabava a comida, eles se deslocavam para outro lugar. Então, eles não tinham uma residência fixa, por isso que eles se chamam de nômades. Então, eles sempre iam atrás de busca de alimento para sobreviver. Então, o seu lema era sobrevivência, era sempre a busca de alimentos. Eles não eram apegados em uma caverna, eles sempre estavam ali em busca de alimento. Então, como é que eles conseguiam alimentos, né? No começo da aula já foi explicado que eles caçavam, eles pescavam. Então, eles utilizavam a pedra para caçar esses animais, eles caçavam ali em bandos. Então, eles coletavam as sementes, coletavam os frutos, juntavam os frutos, mas eles ali não faziam o plantio. Quando acabava ali aquela fruta, eles mudavam de lugar. Então, para a sobrevivência deles, eles faziam essas 3 coisas: a caça, a pesca e a coleta. Então, era igual a sobrevivência desse povo. Então, eles precisavam caçar, pescar e coletar. Coletavam semente, coletavam fruta e coletavam também as raízes. E um grande passo, uma conquista muito grande que a humanidade teve lá nessa origem do Paleolítico foi o fogo. Então, hoje nós fazemos muita coisa com fogo, né? Nós cozinhamos, nós aquecemos, fazemos diversas coisas com fogo. Então, o fogo foi uma conquista que eles conseguiram ali controlar o fogo, né, para cozinhar seu alimento, para assar, para se aquecer do frio, para espantar os animais, né, afastar os animais dali. Então, foi uma conquista assim muito grande que até hoje nós utilizamos e é muito importante. Nós temos ali controle do fogo, né? Nós temos o fogo no isqueiro, o fogo ali no fogão. Então, nós temos esse controle do fogo que a humanidade ela conquistou. Então, nessa época também do Paleolítico, nós temos a pintura rupestres. Que são pinturas rupestres? São as pinturas da caverna, onde eles habitavam, né? Eles dormiam ali naquelas cavernas e eles pintavam. A maioria das pinturas era caça, eram animais, era gesto deles ali caçando os animais. Então sempre a maioria dessas pinturas são isso. Imagem deles caçando e diversos animais que tem nessas cenas de caça. Então, as características do Paleolítico os seres humanos que eram nômades, porque eles saíam, né? Eles não tinham residência fixa. Então eu vou colocar alguns pontos aqui do Paleolítico. Então, eles eram seres humanos nômades
porque eles não tinham residência fixa, né? Estavam sempre em mudança. Eles utilizavam a pedra, né? Eles utilizavam a pedra como ferramenta para caça, para cortar alimento, para até utilizar próprio para corte de madeira, para várias coisas a pedra era utilizada. Por isso que é a era da pedra lascada. Então esse povo também, eles dominaram o fogo. Muitos se falam que esse fogo veio através de um raio que caiu ali e dali que eles começaram a produzir o fogo. Começaram ali com madeira, né? Esqueci o nome que se fala ali. E também utilizando as pedras, batendo uma pedra na outra, saía aquela faísca da pedra e eles faziam fogo. Então eles tiveram esse domínio do fogo. Então as caças deles eram caças grandes. Então esses são alguns pontos do Paleolítico. Eles eram seres humanos nômades, eles utilizavam as pedras e dominaram o fogo e as caças grandes. Então, o domínio do fogo foi uma conquista para eles, porque foi ali que eles aprenderam a cozinhar os alimentos, que hoje nós também continuamos, né, cozinhando nosso alimento, a iluminar, que não tinha luz, né? Então, a espantar os animais, a aquecer ali do frio. Então, o fogo ele foi algo muitíssimo importante. Então, se hoje acabasse toda a nossa comida, da nossa cidade, da onde nós moramos, da nossa geladeira, tudo, nós precisaríamos sair para buscar comida. Então, era exatamente isso. E foi exatamente isso que aconteceu para o deslocamento. Ali eles moravam ali na África e depois eles começaram a se expandir, foram para a Ásia, para a Europa e por fim chegaram na América Latina. Muitos falam que foi quando eles já tinham aprendido ali a fazer barco, né, jangada, que atravessaram ali o mar e chegaram até a América Latina. Então foi um povoamento ali bem lento, não foi algo grande, porque tinha muitos animais, muitos frutos, então a floresta era bem densa, então eles não acabavam assim em 3 meses, levavam anos para eles se deslocar de um lugar para o outro. Mas foi dessa forma que foi o deslocamento da humanidade. Então, só para finalizar, nós aprendemos, né, que os seres humanos estavam ali há 3.000 anos atrás. Então, deles que começaram ali como viviam ali praticamente como outros animais, só que eles já eram superior, né? Eles já caçavam outros animais, eles já raciocinavam, eles já se escondiam ali nas cavernas, teve o domínio do fogo, que foi muito importante. Então, eles caçavam, nós aprendemos a cultivar, nós compramos hoje, mas também muitos vivem ainda da caça, da pesca, de coletas de frutos, até mesmo para a venda. Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês possam ter entendido um pouco sobre a origem da nossa humanidade e o deslocamento da humanidade pelo mundo. Então, até a nossa próxima aula.